Olá, esta é mais uma edição do Sim Não na Web, aqui no acritica.com. Estamos aqui com o repórter Leandro Prazeres, subeditor da coluna também, né, Leandro? E vamos comentar aqui, vários partidos se reuniram esse final de semana com as suas lideranças e vamos dar um destaque aqui para o partido que está pleiteando nos bastidores, é o que se comenta, uma possível candidatura. A Amazonino esteve presente, né, no encontro do PDT e parece que mandou alguns recados. É sempre bom estar com você. E eu queria dizer o seguinte, realmente, o Amazonino, na reunião do PDT, em que teve até a presença do presidente do PDT, o Carlos Lupe, ele mandou alguns recados, né, alguns cifrados, outros nem tanto cifrados assim, mas algum recado que muita gente entendeu como um recado direto para o senador Eduardo Braga. Qual é esse recado? O Amazonino disse o seguinte, ele disse que para o PDT a prefeitura não é a última instância de poder, ou seja, eles não estão mirando apenas na prefeitura, eles também podem mirar muito bem no governo do estado. Como é que as pessoas... Que é daqui a 2 anos. Exatamente. Então, como é que as pessoas entenderam isso? As pessoas entenderam como um recado para o Eduardo Braga, que é o virtual postulante ao cargo de governador em 2014, né? Já que o governador Marazias não vai poder se candidatar. Então, em síntese, o recado é, olha, estou querendo me candidatar à prefeitura, à reeleição. Se você deixar o caminho aberto para mim, em 2014 a gente pode, eu posso deixar o caminho aberto para você também. Porque, ainda que hoje eles tenham algum tipo de rixa, a gente não pode esquecer que todos fizeram parte do mesmo grupo político, né? E não é interessante ter uma cisão nesse grupo político. Não é interessante tanto para o Braga ter uma disputa acirrada com o Amazonino em 2014, como não é interessante para o Amazonino ter uma disputa acirrada com o Eduardo Braga agora em 2012, né? Agora, para situar mais os internautas, né, Leandro, a gente vê que as conjunturas que ainda não estão declaradas, digamos, estão sendo feitas, mas não estão declaradas para 2012, vão ter sim consequências na eleição para governo. Sim, sem dúvida. É um jogo de xadrez complicado, é um jogo de xadrez bastante denso, né? Porque, como você falou, toda e qualquer mexida de peça que se dê visando 2012 vai ter uma consequência em 2014 e é por isso que, por exemplo, o governador Omar Aziz tenta sair desse fogo cruzado. Você não vê, por exemplo, ele se manifestando veementemente a favor de A ou a favor de B. De Amazonino ou de Braga. Exatamente, né? Então, assim, ele até porque também faz parte da personalidade do Omar Aziz não entrar em rota de colisão, sobretudo com essas pessoas que fazem parte muito do histórico dele, né? A diplomacia dele é bastante conhecida no meio político. Então, essas mexidas que a gente está observando, o Amazonino não diz hoje claramente que é candidato. Na verdade, voltou a negar que seja. Voltou a negar, né, ao longo desse final de semana. Da mesma forma que o senador Eduardo Braga também não se posiciona efetivamente em relação a isso. Já deu uma entrevista, inclusive, para a gente aqui, dizendo que se o partido dele, se o partido dele, se o grupo ao qual ele pertence não encontrar uma outra solução, aí sim ele vai ter se que... dispõe a este cargo. Agora, esse encontro do Amazonino, que o Amazonino volta a negar que é candidato também, há outras pessoas, outros líderes do partido, inclusive o Carlos Lupe, que dão outras indicações também, né? Ele diz, a gente respeita o que ele está dizendo, mas até o registro de candidatura, muitas águas vão rolar. Ah, sim. Ou seja, você não vai perceber aí até os próximos meses, e acredito que assim, quem acompanha a política aqui no Amazonas sabe que essas viradas acontecem até na véspera do dia para fazer o registro de candidatura, né? Você vê, por exemplo, é diferente. O que acontece aqui em Manaus é diferente do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, que você já tem os candidatos deixou mais declarados, anunciados, né? mais declarados. Você tem no Rio de Janeiro o Rodrigo Maia, candidato do Democratas para a prefeitura, para tentar tomar o lugar do Eduardo Paes. Você vê em São Paulo, né, o José Serra já indicando que pode vir a ser candidato, né, à prefeitura de São Paulo. Você vê também o Fernando Haddad, do PT, também lá.
Aqui você não tem isso. O único candidato mesmo, é o ex-prefeito Serafim Corrêa, que já se declarou, né? Já se declarou desde o ano candidato, passado. provavelmente vem aí numa candidatura puro sangue, né? PSB. Agora, Leandro, tem um outro assunto interessante de se falar, pela importância da lei, a lei da ficha limpa, né? Nesses cursos de pré-candidatos que os partidos se reuniram esse final de semana, um dos partidos foi o PPS e deu instruções, digamos assim, aos pré-candidatos da sigla. E aí aconteceu uma coisa interessante, Sim. né, Leandro? Como você falou, ao longo desse final de semana, vários partidos se reuniram. O PCdoB, por exemplo, reuniu os seus principais candidatos a cargos eletivos em 2012. Eles estão dando uma espécie de treinamento. Isso aconteceu também com o PPS, que é o partido do vereador Issa Abraão, né? E um dos advogados, né, que esses candidatos eles passam por uma orientação jurídica, posteriormente vão passar por uma orientação em relação à comunicação, a como se portar, a como falar, enfim. E parece que esse primeiro módulo do treinamento lá do PPS foi jurídico, né? Então, para você ver como a lei da ficha limpa já está colocando o pessoal... Está na preocupação aí, né? Exatamente. O advogado do PPS usou a cassação do Sabino Castelo Branco, deputado federal, cassação não, a condenação, né? Como um mau exemplo daquilo que não se pode fazer ao longo de uma campanha eleitoral, para que depois você até pode ganhar nas urnas e perder o mandato, exatamente, não é interessante para o partido. Aí o Sabino, né? Sendo usado de uma forma didática para os... eu acho que pela primeira vez alguém fala abertamente que o Sabino não é um bom exemplo, né? Verdade, é uma coisa interessante de se ver, né, nessas reuniões, inclusive de uma outra sigla. E essas orientações, Rose, elas vão passar... Eu acho que o caso do Sabino ele vai ser emblemático para muitas legendas, né? Porque, enfim, ele foi o primeiro aí a ser pego pela lei da ficha limpa, né? E a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando de um deputado que tem uma expressividade e de uma expressividade eleitoral muito grande, né? Então, eu acho que esses exemplos, acho que esse é o lado bom, né? O efeito didático da lei também é justamente esse, né? Ninguém quer conquistar um cargo, entrar numa campanha para depois ser cassado, né? Sim, Há que se ter alguns cuidados, há que se ter algumas posturas, respeitar a própria legislação, né? Sim. Eu acho que, como você falou, o efeito didático é importante e são esses casos, né? Na medida em que a lei realmente pegar, em que as pessoas tiverem seus mandatos cassados ou se tornarem inelegíveis, né? Esse é o efeito, ela tem que pegar. Ela pegando, aí a gente vai ter uma mudança aí, vai ter o início de uma mudança no cenário político. E a expectativa no próprio eleitorado, né? Porque ele vai vendo as pessoas sendo condenadas e vai entendendo que aquele não é um bom exemplo, aquele não é uma... Acho que talvez essa parte aí deveria ser mais clara. Muita gente sabe que o Sabino foi cassado, mas não sabe os motivos, né? No Brasil, às vezes a gente convive tanto com a corrupção descarada que às vezes as pessoas não entendem que um crime eleitoral pode parecer pequeno, mas ainda assim é crime, né? Então, acho que precisa haver uma divulgação. E a condenação do Sabino no TRE, o entendimento do TRE não foi de que o crime do Sabino era pequeno. Na verdade, o TRE entendeu que a postura do Sabino, o deputado Sabino Castelo Branco, durante a campanha foi realmente muito grave, né? Distribuição de vários bens usando o próprio programa, né? O abuso da mídia social para se promover em detrimento dos outros candidatos ali. Ainda assim, o Sabino ficou em último lugar, né? Em último colocado como naquela eleição. Agora, uma outra situação que surgiu ali no encontro do PDT, Leandro, foi o amazonino, o prefeito amazonino tentando se esquivar de alguns assuntos escandalosos da semana passada em relação à administração dele, né? E olha, são assuntos que ele não vai conseguir engavetar assim tão fácil, né? A gente está falando mais precisamente sobre as acusações que recaem sobre o superintendente da SMTU, o Marcos Cavalcante, que é acusado de cobrar propina, né, de permissionários do sistema de transporte aqui da cidade. E ele está tentando não entrar nessa polêmica, né? Mas vai ser difícil. Os vereadores da oposição estão todos mobilizados em torno de pedir a exoneração do Marcos Cavalcante.
E o que vem preocupando é o silêncio do prefeito amazonino Mendes, porque não é uma denúncia que vem da oposição, é uma denúncia que vem do Ministério Público Estadual, né? Está na Justiça, são denúncias graves sobre as quais o prefeito não se manifestou e a situação vai se tornar aí cada vez mais insustentável com o Marcos Cavalcante, a ponto de que no momento em que o amazonino Mendes não exonera o Marcos Cavalcante, na medida em que também o Marcos Cavalcante não conseguir se defender dessas acusações, pode acabar respingando alguma coisa para o prefeito, né? E a própria frase que ele soltou lá para a imprensa durante o encontro revela que ele sabe que a situação é grave, que ele vai ter que se manifestar em algum momento. O repórter sobre os holofotes questionou o prefeito sobre a situação do Marcos Cavalcante, o amazonino não respondeu, mas fora dos holofotes chamou o repórter e abriu o verbo. Poxa, você está querendo me complicar, rapaz? Né? Então, assim, para mostrar como ele realmente está querendo evitar esse discurso, esse embate, só que ele não vai conseguir evitar durante muito tempo. Né? Essa semana, me parece que a Câmara, até por ser o espaço da discussão, já vai colocar isso em pauta. Sim, né? A oposição, a bancada do PT, está querendo aí capitanear um pedido de uma instauração de uma CPI para investigar essas acusações sobre o Marcos Cavalcante. Não é a primeira vez que o Marcos Cavalcante passa por esse tipo de situação, né? Então, assim, essa semana promete ser bastante acalorada na Câmara Municipal. Tá certo, Leandro, a gente agradece a sua presença aqui no Sim Não na Web e convidamos você a acompanhar mais informações, essas e outras informações, no jornal A Crítica desta segunda-feira.